Olá, meus queridos e minhas queridas, paz e bem, Patrícia Link aqui falando. Você está no canal Manual da Vida, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já deixa o seu like. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como acessar essa consciência amor. O que eu quero dizer com isso, consciência amor? Da onde vem isso? Bom, eu parto de uma reflexão minha interna, de observações, certo? A consciência amor, ela, para mim, ao meu ver, ela é acessada através do silêncio, através também do amor divino que transborda nas nossas vidas, através do amor, da misericórdia, da graça de Deus nas nossas vidas, vendo pelo lado espiritual, né? E pelo lado psicológico, eu vejo que a consciência amor, ela é acessada através do silêncio e através da nossa internalização, através das terapias, né? E quanto mais consciência eu desenvolvo na vida, quanto mais acesso à informação e à minha autoconsciência, consciência de mundo, consciência sobre as pessoas, mais fácil se torna acessar essa consciência amor. Mais fácil se torna abrir o nosso coração para o amor, amar o próximo como a ti mesmo. Amar a si é um primeiro passo, né? A gente vai aprendendo a colocar limite nas pessoas através das terapias, através dos estudos. A gente vai aprendendo a primeiro também a colocar limite em nós mesmos, a saber até onde eu posso ir comigo, com o meu corpo, no meu desenvolvimento, qual é o meu limite energético, quanto eu posso fazer, trabalhar por dia, porque muitos problemas, por exemplo, de excesso de trabalho, que causam, né, alguns transtornos relacionados às patologias do trabalho, é o dar demais, né? Não saber qual é o limite de energia que eu posso estar desprendendo para o meu trabalho, para o outro. E aí eu faço uma reflexão, né, um, um tudão, né, na bacia, no balaio, como a gente diz no Rio Grande do Sul. É muito importante a gente lembrar que precisamos colocar em primeiro lugar, a nossa espiritualidade. Ela precisa vir primeiro, porque todas as coisas surgem da espiritualidade. Depois, elas se manifestam no físico e depois no psicológico. Então, quando eu aprendo a colocar primeiro a minha espiritualidade, todas as outras coisas são acrescentadas. E isso, para quem vive aqui no mundo material, né, e ainda não tem uma caminhada espiritual, pode ser que seja um tanto quanto complexo de compreender e também de criar o hábito. Então a gente precisa primeiro colocar Deus em primeiro lugar, depois eu me coloco nesse segundo lugar, e aí então vem por ordem, conforme está a sua vida, né? Se eu tenho família, eu coloco família. Se eu tenho trabalho, eu coloco meu trabalho em terceiro lugar, né? E assim sucessivamente. Os parentes, abrindo um parênteses, que parentes podem ser pais, né? Irmãos, se tornam segunda família depois do casamento, né? Não é mais prioridade. Prioridade é o marido e a esposa, né? E os filhos, então, depois. Fecha parênteses. Então, a gente precisa ter essa ordem, seguir essa ordem de hierarquia, porque senão a gente se perde. Por que a gente se perde?
a gente vai doar muita energia para o lugar errado, a gente vai investir energia no lugar errado, a gente vai se perder de nós mesmos, vai causar problema na saúde mental, pode causar, se inverter a ordem, colocar relacionamento em primeiro lugar e não Deus, dependência emocional. Então, tu vê que tudo tem uma sabedoria por trás disso. Deus foi muito maravilhoso em criar essas ordens, essas hierarquias, né? A Bíblia, ela nos traz muitas sabedorias e que a gente precisa ler e meditar e permanecer em silêncio para compreender a profundeza de cada palavra, de cada frase, de ter entendimento através do Espírito Santo para compreender a profundidade dos ensinamentos para a gente aplicar na nossa vida, porque são esses ensinamentos que nos trazem a verdadeira plenitude, a verdadeira abundância de vida, que diz na Bíblia, que é promessa para nós, né? Que Deus traz a plenitude, a vida e a vida em plenitude, em abundância. E para a gente estar acessando a consciência amor, a gente também pode praticar isso todos os dias através do silêncio, da oração, da conversa com Deus, do alto amor, né? Do amor próprio, em pequenos hábitos, atitudes todos os dias por nós mesmos e nos posicionando, nos colocando limites para que a gente não se perca de nós mesmos, né? E tenha, e resguarde e preserve a nossa energia, a nós mesmos, no nosso centro, no nosso equilíbrio, sem se deixar bagunçar. E quando isso acontece, devo saber que eu preciso voltar, me resguardar, me fechar no quarto, me fechar em algum lugar, em silêncio, em contato com Deus, para reequilibrar essas energias, as minhas energias internas, tanto libidinais como a reconexão espiritual, né? Eu vejo que isso vai sempre acontecer na vida. Muitas vezes a gente pode estar entrando em contato com pessoas que podem nos desequilibrar e a gente precisa depois voltar para o silêncio, voltar para o centro, para nós mesmos, para dentro de nós e em contato com Deus. Lembra que eu sempre falo isso, tanto nas minhas outras redes sociais, que a cura, né? O caminho da cura, do equilíbrio e da saúde mental, ele é um caminho voltado para dentro, para o interior, e olhos voltados para o céu, né? Olhos voltados para o divino, para Deus, em contato com Deus, com Jesus Cristo, com aquilo que tu acredita que é a tua divindade. Então esse é o caminho para a gente estar sempre em equilíbrio e em contato com o amor, né? Eu acredito que esse é o caminho da saúde. Quando nós nos afastamos do amor, é claro que a gente pode experimentar sensações de sentimentos, emoções, raiva, ódio, e quando tem essas perturbações da alma ou na vida, é bem provável que eu esteja me afastando do amor, porque até o silêncio e estar em contato com o amor de Deus me faz ter mais e mais paciência para conseguir suportar, né, as diferenças do outro, a estranheza que é o outro, né? E então eu consigo conviver com mais equilíbrio e mais harmonia, certo? Então eu percebo isso, como reflexão de vida, que a maioria dos problemas das pessoas é porque elas estão se afastando do amor, estão se afastando de alguma forma do silêncio, e quando a gente se afasta desse amor divino, do silêncio, do nosso silêncio e do nosso equilíbrio interior, eu vou sim me meter em confusões, eu vou atrair confusões. E outra forma que eu percebo também que nos afasta do amor, que é muitas vezes escolha consciente,
é escolher o pecado. Em alguma instância da tua vida, escolher, não, eu vou pecar, eu tô pecando, sabe disso, desculpa, Deus, né? E isso vai te afastar do amor. E não só do amor divino, mas também do amor das outras pessoas. E aí se afasta dessa consciência amor, né? Porque está se pecando, e o pecado ele tira a sensibilidade do ser humano, né? Isso faz com que vá se afastando cada vez mais do amor, vai se perdendo a sensibilidade do sentir, das conversas, né? No dia a dia, como ser humano, a sensibilidade de ser humano. E aí então você começa a experimentar ser uma pessoa que atropela outras pessoas, que por onde passa, infelizmente, se comporta como um furacão. Não se dá conta, não se percebe, não se tem consciência, né? Vai se perdendo a consciência desta realidade e vai se normalizando dessa falta de sensibilidade por estar longe da consciência amor, por estar longe da conexão com o divino. Olha como o pecado ele vai destruindo a própria vida, né? Tirando toda a sensibilidade e consciência, né? E normalizando isso, né? Tornando a pessoa fria, né? E muitas vezes até manipuladora. E a gente pode não perceber isso, né? E nos afastando nesse amor e dessa paz que só Deus pode nos dar, né? Então olha como é importante a gente estar sempre se policiando, se confessando e se trabalhando, para a gente acessar cada vez mais, trabalhando a nossa essência, a nossa personalidade, se melhorando, desenvolvimento pessoal e espiritual, para a gente se tornar cada vez pessoas melhores para nós mesmos, para o outro, para Deus, né, para a humanidade, né, estar cada vez mais conectados com essa essência amor, né? E agora vamos à leitura. Pegue sua Bíblia. Vamos ler hoje capítulo 21 de Josué. Vamos lá? Capítulo 21 de Josué, as cidades dos levitas. Então, os cabeças dos pais dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, e de Josué, o filho de Nun, e dos cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. E eles lhes falaram em Siló, na terra de Canaã, dizendo: O Senhor ordenou pelas mãos de Moisés que nos dessem cidades para habitar, com os seus arredores, para o nosso gado. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas diante do mandamento do Senhor estas cidades e os seus arredores. E a sorte surgiu para as famílias dos coatitas e os filhos de Arão. O sacerdote, que eram dos levitas, receberam por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim 13 cidades. E o restante dos filhos de Coate receberam por sorte das famílias da tribo de Efraim e da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés 10 cidades. E os filhos de Gerson receberam por sorte das famílias da tribo de Issacar e da tribo de Aser e da tribo de Naphtali e da meia tribo de Manassés em Bazã 13 cidades. Os filhos de Merari, pelas suas famílias, receberam da tribo de Ruben e da tribo de Gade e da tribo de Zebulon 12 cidades. E os filhos de Israel deram da sua herança aos levitas diante do mandamento do Senhor estas cidades com os seus arredores, como o Senhor ordenou pela mão de Moisés. E eles entregaram da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão estas cidades que aqui são mencionadas por nome, e que pertenceram aos filhos de Arão, das famílias
dos coatitas, que eram dos filhos de Levi, pois a eles caiu a primeira sorte. E eles lhes deram a cidade de Arba, do pai de Anak, que é Hebron, na região montanhosa de Judá, com os seus arredores. Porém, os campos da cidade e as suas aldeias deram a Calebe, filho de Jefoné, para a sua posse. Então, eles deram aos filhos de Arão, o sacerdote Hebron, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Libna, com os seus arredores, e Jatir, com os seus arredores, e Estemoa, com os seus arredores, e Elon, com os seus arredores, e Debir, com os seus arredores, e Aim, com os seus arredores, e Jutá, com os seus arredores, e Betesemes, com os seus arredores, 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão, com os seus arredores, Geba, com os seus arredores, Anatote, com os seus arredores, e Almon, com os seus arredores, 4 cidades. Todas as cidades dos sacerdotes, filhos de Arão, eram 13 cidades com os seus arredores. E as famílias dos filhos de Coate, os levitas, que restaram dos filhos de Coate, eles receberam as cidades da sua sorte da tribo de Efraim, pois eles lhes deram Siquém, com os seus arredores, no monte Efraim, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Gezer, com os seus arredores, e Gibzaim, com os seus arredores, e Bet-Horon, com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque, com os seus arredores, Gibeton, com os seus arredores, Aijalon, com os seus arredores, Gater-Rimon, com os seus arredores, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanak, com os seus arredores, e Gater-Rimon, com os seus arredores, 2 cidades. Eram 10 todas as cidades com os seus arredores para as famílias dos filhos que restaram de Coate, e os filhos de Gerson, das famílias dos levitas, da outra metade da tribo de Manassés, eles deram Golã, em Bazã, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Beesterá, com os seus arredores, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quisião, com os seus arredores, Deberate, com os seus arredores, Jarmute, com os seus arredores, Enganim, com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Aser, Missal, com os seus arredores, Abdon, com os seus arredores, Eucate, com os seus arredores, e Reobe, com os seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Naphtali, Quedes, na Galileia, com os seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Ometedor, com os seus arredores. E Cartã, com os seus arredores, 3 cidades. Todas as cidades dos Gersonitas, segundo as suas famílias, eram 13 cidades com os seus arredores. E para as famílias dos filhos de Merari, o restante dos levitas da tribo de Zebulon, Joquneão, com os seus arredores, e Cartá, com os seus arredores, Dibna, com os seus arredores, Naal, com os seus arredores, 4 cidades. E a tribo de Ruben, Bezer, e com seus arredores, e Jaza, com seus arredores, Quedemote, com seus arredores, e Mefaate, com seus arredores, 4 cidades. E da tribo de Gade, Ramote, em Gileade, com seus arredores, para ser uma cidade de refúgio para o homicida, e Maanaim, com seus arredores, Esbom, com os seus arredores, Jazer, com os seus arredores, ao todo, 4 cidades. Então todas as cidades para os filhos de Merari,
Merari, por suas famílias, que eram remanescentes das famílias dos levitas, eram por sua sorte 12 cidades. Todas as cidades dos levitas, dentro da possessão dos filhos de Israel, eram 48 cidades com os seus arredores. Estas cidades eram cada qual com os seus arredores ao redor. Assim, eram todas as cidades. E o Senhor deu a Israel toda a terra que jurou dar aos seus pais. E eles a possuíram, e nela habitaram. E o Senhor lhes deu o repouso ao redor, segundo tudo que jurou aos seus pais. E diante deles não ficou de pé nenhum homem de todos os seus inimigos. O Senhor entregou todos os seus inimigos na sua mão. Nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E esse foi o capítulo 21 de Josué. E eu te espero no próximo capítulo e na próxima reflexão, Gotas de Consciência. E até lá!